Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, sou Juliana, graduanda em Letras da UERJ, e juntamente com Ana Beatriz, estudante de Letras da FFP, Ana Paula, tradutora e intérprete de Libras, língua portuguesa da UERJ, Ângela, professora associada de Linguística da UERJ, e Neide, tradutora e intérprete de Libras, língua portuguesa na Prefeitura de São João de Meriti, iremos apresentar o trabalho desenvolvido por nós, acerca dos desafios dos indígenas surdos da aldeia Sapucaí na recepção de sua cultura. Nosso grupo se dividiu da seguinte forma. Eu, Juliana, farei a introdução. Neide irá apresentar os objetivos gerais. Ana Beatriz explicará nossa metodologia, materiais e métodos utilizados. Ana Paula irá apresentar os resultados e Ângela realizará a conclusão. A comunicação entre ouvintes e surdos dentro da aldeia, que fica localizada em Bracuí, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, ocorre principalmente por meio de sinais criados no próprio convívio. A Libras, por sua vez, só é acessada quando esses sujeitos frequentam a Escola Municipal de Educação de Surdos, fora da aldeia. Isso evidencia um desafio para a transmissão cultural, que tradicionalmente acontece de forma oral, limitando o acesso dos surdos a importantes saberes e práticas do povo guarani. Apesar de sua aldeia ter sua própria escola indígena, ela ainda não oferece acessibilidade em Libras. Isso cria um grande desafio. Os surdos têm dificuldade de acessar os conhecimentos tradicionais, pois a transmissão cultural é feita principalmente por meio da língua oral. Nesse cenário, os indígenas surdos vivem entre dois mundos, o da cultura indígena e o da escola bilíngue. Por isso, sua identidade se constrói nos chamados interstícios culturais, onde há contato, troca e tensão entre diferentes saberes e língua. A barreira linguística entre os surdos e suas famílias impacta diretamente o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo desses indivíduos, dificultando a preservação plena da cultura guarani entre eles. Durante a nossa investigação, registramos 25 sinais emergentes criados dentro da aldeia, como família, pai, cobra e cachoeira. Esses sinais são funcionais, criativos e carregam significados afetivos e ambientais. Apesar disso, ainda não há sinais capazes de representar rituais, pinturas corporais ou festas tradicionais. Isso mostra uma lacuna importante na transmissão da herança cultural indígena para os surdos da aldeia. Nosso trabalho busca dar visibilidade a essas práticas e refletir sobre a importância da acessibilidade linguística para a preservação cultural. Acreditamos que reconhecer os sinais criados e promover o ensino de Libras dentro da aldeia é essencial para fortalecer a identidade e os saberes dos povos originários surdos. Na metodologia, a pesquisa de campo realizada durante a visita à aldeia indígena Guarani Sapucaí baseou-se numa abordagem qualitativa, na qual foram realizadas interações espontâneas com os moradores, juntamente a observações, com ênfase nas famílias que convivem com crianças e jovens surdos. Para Minayo, o trabalho de campo tem a ver com o diálogo com a realidade, ou seja, o trabalho de campo deve estar ligado a uma vontade ou uma identificação do tema a ser estudado. Ao passo que a pesquisa se desenvolvia, as observações eram reunidas ou registradas através de um diário de campo ou gravações. O intuito era facilitar a coleta de sinais realizados no decorrer das interações entre os indígenas da aldeia e os visitantes não indígenas, e assim viabilizar posteriormente uma análise comparativa dos aspectos fonológicos da Libras e da língua de sinais emergente, utilizada na aldeia Guarani-Bibiá da Sapucaí. Pensando já nesse momento em encontrar semelhanças e diferença nas realizações dos sinais, tais como configurações de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e marcas não manuais.
Um dos principais achados da pesquisa refere-se à criação de sinais elaborados coletivamente por pais e filhos surdos e os indígenas mais próximos deles, em resposta à ausência a acesso a Libras e um suporte institucional. Esses sinais revelavam uma prática comunicativa enraizada em uma interação dialógica ampliada, entendida além da fala, e emerge com o recurso linguístico legítimo, moldado pelas experiências culturais, ambientais e afetivas da comunidade. Objetivos gerais: identificar como os surdos estão inseridos na cultura da sua comunidade indígena. Compreender como os surdos guarani elaboram suas próprias formas de expressão para a sua inserção na cultura. Coletar e sistematizar os sinais produzidos na aldeia. Resultados. Como resultado parcial, foi possível gerar um banco de dados com sinais coletados a ser formalmente divulgado em momento posterior às análises. Para a confecção desse repertório, foi necessário a utilização de videoregistros, os quais, em parte, já foram regravados em loco e outros posteriormente regravados, pensando na preservação da imagem dos indígenas da aldeia. Com um repertório de 25 sinais devidamente registrados e analisados, conseguimos realizar um paralelo entre as duas línguas de sinais em contato. Cabe ressaltar que no momento da visita estavam presentes uma adulta surda, usuária de Libras e também professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, uma professora ouvinte com fluência comunicativa em Libras, uma intérprete de Libras ouvinte, 2 ouvintes com total fluência em Libras, além de outros jovens estudantes, em nível entre básico e intermediário de fluidez na Libras. Notou-se que alguns sinais emergentes se associavam com pontos específicos da cultura guarani. O sinal de pai, por exemplo, é feito com os dedos de uma mão em movimento no queixo, que se relaciona com as pinturas feitas no queixo dos homens, assim como ocorre na Libras, que relaciona com o local da barba dos homens, sendo que o sinal de pai na Libras é um sinal composto e o sinal utilizado pelos guaranis é um sinal simples. Cabe ressaltar aqui que o tema futebol gerou muito entusiasmo e descontração entre os membros da aldeia e os visitantes, o que proporcionou uma maior leveza e aproximação entre os presentes nas rodas de conversa, sendo muitos dos sinais coletados ligados ao já referido tema desportivo. A seguir, numa análise comparativa preliminar, seguem alguns exemplos com as semelhanças e diferenças entre os sinais Guarani e da Libras, com o mesmo conceito ou vocábulo. Sinais semelhantes ou com alguma similaridade. Goleiro. Apesar de haver na Libras variações regionais no sinal referente a goleiro, o sinal produzido pelos indígenas na aldeia é icônico, simula o movimento do goleiro para alcançar a bola, assim como uma das variantes do sinal em Libras, que aparece no Paraná, lá em Apucarana. Mas, ao compararmos com o sinal de goleiro utilizado no Rio de Janeiro e na maioria dos estados brasileiros, nenhum dos parâmetros da Libras é manifestado na sinalização feita pelos indígenas de lá. O sinal de goleiro, realizado lá na aldeia, foi dessa forma, simulando o quê? O goleiro indo em direção à bola, é um sinal icônico, da mesma forma como acontece em Apucarana, no Paraná, também é assim. Aqui no Rio de Janeiro, e na maioria dos estados, ele já acontece dessa forma, com esse movimento das mãos, aqui, ó, embaixo do braço. Ambos são sinais simples. Sinais diferentes. Avô e avó, na sinalização utilizada na aldeia, acontece simulando um enrugar dos olhos, apertando as suas laterais. Já na Libras, o movimento de vai e vem, subindo e descendo, com o punho fechado embaixo do queixo, na realização do sinal em sua forma mais antiga e na sua forma mais recente, com ocorrência no espaço neutro, com um sinal soletrado VO. Lá na aldeia, eles fazem o vovô, vovó, enrugando essa lateral e fechando os olhos aqui. Vovô e vovó.
Já na Libras, o sinal mais antigo dos surdos que têm uma idade mais avançada, eles utilizam vovô, vovó. Marcam o gênero, mas os avós são assim. Na sua forma mais recente, que os jovens usam mais, eles já fazem aqui, ó. É o VO, VO, que é um sinal soletrado. Vovô, vovó, marca e marca. Deus. Ele é um sinal que apresenta diferença em sua execução também. Observou-se que entre os indígenas surdos a sinalização de Deus é o mesmo sinal quando utilizado na Libras de rezar e orar, ou ainda amém, dependendo do contexto a ser utilizado. Para os indígenas é um sinal composto com a junção em Libras de amém e homem. Deus é um sinal simples, realizado em espaço neutro, como será possível verificar agora com a sinalização e explicação. O sinal Deus na aldeia é utilizado dessa forma: junção das mãos e homem. Mas esse homem é na Libras. Aqui na Libras esse sinal é amém, que acaba sendo do mesmo campo semântico, né? O campo semântico religioso. Amém, homem. Lá, amém. Homem significa Deus. Aqui na Libras, Deus é com essa configuração de mão em D, em cima, e o olhar de reverência. Deus. Aqui na Libras. Lá, Deus. Buscamos entender, junto aos surdos e aos ouvintes indígenas, de que forma são transmitidas as atividades diárias, os conselhos, os saberes e as tradições Guarani-Bibiá. Certamente, a criação de sinais próprios evidencia não apenas a criatividade comunicativa deste grupo, mas também uma forma de resistência diante da ausência de políticas linguísticas. Essa prática de criação de sinais pode ser descrita como típica de contextos isolados ou com aqueles com baixa incidência de surdos. E pode ser compreendida como uma tentativa de nomear o mundo visualmente, mesmo sem acesso pleno a uma língua de sinais institucionalizada. Tal condição impõe aos indígenas surdos um constante exercício de transposição entre línguas e modos de significação. A ausência de interlocutores fluentes em Libras dentro da aldeia, aliada à falta de institucionalização desta língua, no contexto escolar indígena, tem contribuído para trajetórias escolares fragmentadas e para uma sensação de isolamento linguístico e cultural. A experiência dos jovens surdos da aldeia Sapucaí é marcada por deslocamentos físicos e simbólicos entre a aldeia e a cidade, entre o pertencimento étnico e o acesso à educação não indígena, entre os vários modos de significar o mundo, significar seus rituais e como se significar. Os indígenas surdos enfrentam desafios significativos para acessar, por meio de uma língua, os elementos da cultura Guarani-Bibiá. Assim, o aprendizado cultural se dá majoritariamente por meio da observação, repetição e participação afetiva em contextos familiares e ritualísticos. A condição dos indígenas surdos da aldeia Sapucaí aponta para uma experiência fronteiriça entre o pertencimento à cultura Guarani-Bibiá e a vivência escolar urbana, e lança desafios importantes para a construção de propostas educacionais que considerem a singularidade desses sujeitos surdos. Reforçamos a importância de investimentos de formação em educação bilíngue e também na formação de educadores bilíngues e trilíngues indígenas e na implementação de políticas linguísticas que considerem a surdez no âmbito dos direitos culturais e linguísticos indígenas. Nesse sentido, como uma ação extensionista futura, pretendemos oferecer cursos de Libras para os familiares dos jovens surdos,
pensando na interação entre os membros da aldeia e fora da aldeia. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.